Uai, ô Pedroca, faz o seguinte, fala tu, meu jovem. Fala um pouco de Skyfall pra gente, fala como é que surgiu a ideia, fala um pouco do cenário, fala um pouco do que é, onde vive, do que se do que se alimenta. alimenta. Fala um pouco aí, cara, por favor. Cara, Skyfall se alimenta das lágrimas, não, brincadeira. Ele é um cenário de fantasia fantástico, trágico, né? Ele é um tragic fantasy, Uhum. é um gênero um pouco diferente, assim, de um mundo que tá, tipo, à beira do colapso. Basicamente é isso, né? Ilhas gigantescas ameaçam cair em cima do continente de Opaf e vão obliterar a vida que existe ali. Dizem que a terceira queda vai ser a última. Certo. Ele nasceu como o meu jogo aqui em casa, né? Eu jogava em Skyfall quando ia jogar com amigos meus. Uhum. E inicialmente, ele era bem diferente, tá? Tá. Inicialmente, ele era um jogo sobre as ilhas que viviam no céu. Então, você jogava com uma ilha até ela cair. Tá, beleza. Era diferente. Não jogava no Aham. último continente, tu jogava na ilha. E aos poucos eu fui tipo, cara, será que essas ilhas não poderiam, quando caíssem, formar um continente? Eu fui meio que montando uma estrutura de tipo continente. Aí nasceram duas mecânicas fundamentais do cenário, que é a melancolia e a sombra. Legal. Como ele é um cenário trágico, ele é muito inspirado em tragédias gregas. E aí vem de novo a minha formação em teatro, né? Claro. Lia muito, Aham. estudava muito isso. Faz todo sentido. E a ideia é que todo o legado, que seria uma substituição para raça, não é bem uma raça, tá muito mais relacionado a uma questão de a sua herança, né, o seu legado, Aham. carrega uma melancolia, que é alguma coisa, tipo, uma frase que determina uma parada que força o seu personagem e tensiona ele. E outro ponto é a sombra, que é uma entidade que você pode negociar pedaços da sua alma para poder fazer efeitos maiores do que a vida. Ah, Tem muito a ver com a ideia de barganha, que é uma É. parada que é muito comum em tragédias, né? O cara faz uma barganha impossível com alguma entidade superior. Uhum. Só que, cara, sempre foi um cenário de casa. Tipo, sempre foi um cenário de, tipo, fazer em casa. E aí, eu tava na casa do Roxo, a gente tava conversando, e eu já tinha conversado bastante com a Silvia sobre isso, sobre, porra, queria fazer uma mesa ao vivo e tal, e ela, porra, me dando força. Eu, cara, vamos fazer, mas não sabia muito bem como fazer e tal. Aí eu tava um dia na casa do Roxo e falei, cara, o que será que a gente precisa pra tornar isso real? A gente começou a listar, ver mais ou menos o preço, a gente montou um orçamento bem por cima, assim. E aí, do nada, velho, do nada, a gente parou e a gente tinha meio que a estrutura do financiamento coletivo num papel, assim, tipo, Caralho. um guardanapo da casa dele. Tipo, velho, é possível, tá ligado? É possível. E a gente começou a montar, a estruturar, e aí nasce o projeto que impulsiona o cenário, porque já também abrindo um pouco assim, né, a gente fez o financiamento coletivo e foi numa época, porra, de fim de ano, eu tive que viajar com a minha família depois, a gente não tava levantando dinheiro e tal, aí a gente mudou uma, tipo, estratégia de, cara, vamos fazer live todos os dias, gravando o Boletim da Queda, que era um podcast que a gente tinha pelo formação. A gente tinha acabado de voltar com o formação, então a gente não tinha de novo um público estruturado, a gente tinha saído do vertente, era uma fase muito caótica, assim. Olhando agora em, tipo, retrospectiva, talvez não tenha sido uma ideia boa, mas é isso aí. E aí a gente, cara, começou a impulsionar e a galera queria saber mais sobre o cenário. Eu falei, cara, pô, não tem deuses, é só deusas. Ele, caralho, velho, como é que é isso aí? Ele, pô, as deusas são assim, assim, assado. E o chat começou a pirar. Eu falei, cara, a galera tá interessada no cenário. Aham. E aí ele deu ele impulsionou maneiro pra caralho, assim, tipo, ele deu um ganho legal com a comunidade, criou uma comunidade em volta do cenário, Sim. isso também é uma coisa importante, Pra caramba. e aí gravamos a primeira temporada, e aí a gente estourou com isso, né, tipo, a galera assistiu em peso, teve bastante gente falando, usando a hashtag em vários lugares, fanart, enfim, e aí o cenário deu uma certa abaixada, porque já tinham os episódios no ar, né, e aí quando foi quando eu comecei a fazer mais live constante na Twitch, eu comecei a fazer essas crônicas, né, esses spin-offs, assim. Uhum. E aí, aos poucos, o cenário ele foi voltando e agora estamos se preparando para uma segunda temporada. Só pra tirar uma dúvida aqui, o Aeros perguntou como foi ter a mecânica da sombra quebrada pelo Volo. O Volo me fez nerfar ela. Não, brincadeira. Originalmente a mecânica, porque a gente começou na verdade com Pathfinder, segunda edição. Uhum. A gente ia fazer Skyfall em Pathfinder, mas as datas não iam bater. Então a gente trocou pra D&D quinta, porque era o que já tinha. Tá. E aí a gente, originalmente, né, na primeira versão, a quantidade de pontos de sombra que tu tem é o teu valor de sabedoria.
Só que isso abre margem pra muita negociação, muita possibilidade. E não, eu quero um cenário mais trágico, eu mudei pra 5 pontos e é isso aí, tá ligado? Tem 5 pontos e foda-se. Estabeleceu e é isso. É isso aí, foda-se. Tá, fala um pouco Você tocou no financiamento coletivo. Como é que foi essa experiência? Porque você já tinha financiado coletivamente alguma coisa? Foi o primeiro projeto que vocês realmente Não, financiaram? já, eu tinha na época que eu comecei o canal do Mestre Pedroca, eu tinha uma parada chamada guia de campanha. Tá. Era um financiamento coletivo recorrente no Catarse pra poder fazer alguns vídeos ensinando a mestrar e pra produzir um outro cenário chamado Sol da Meia-Noite. Tá. Por sinal, é um cenário que eu amo de paixão, que eu quero voltar a produzir em algum momento futuro. É tudo conteúdo original desenvolvido por você. Isso, Tá. isso. E que nessa época era um financiamento recorrente, então o cara apoiava por mês e recebia algumas coisas. Inclusive jogava, tinha um grupo de apoio que jogava comigo. Legal. E, cara, foi bem maneiro, foi uma experiência bem legal. O Catarse também achou bem legal como é que funcionava, porque tinha um público muito engajado, então pra eles também foi interessante. Uhum. E aí a experiência de financiamento coletivo com mais grana mesmo foi a de Skyfall RPG, que foi pioneiro, né? Nunca tinha tido algo parecido em financiamento, né? Game Chinchilla fez depois pra tipo, financiar a série deles. Uhum. É fundamental que isso aconteça, quero deixar isso claro, assim, acho que não só porque possibilita que isso exista, porque tem custos, é caro. Sem dúvida. Né? Tipo, aluguel. Tipo, eu não ganhei dinheiro com isso, eu só perdi. Uhum. Né? Mas o. Mas o projeto rolou, né? Aconteceu. Mas o projeto rolou. Isso é E bacana. nem só isso, cara. Tipo, fomentar a comunidade como um todo. Entendeu? Tipo, às vezes dá pro cara chegar e falar, velho, olha só, tem uma série, tipo, você não entende muito bem o que é RPG de mesa, dá uma olhada nessa série. É mais ou menos isso, tá ligado? Tem uma outra referência, assim. Uhum. E é um marco nesse ponto pro RPG nacional, porque apesar dos seus defeitos e falhas, claro, é uma produção de alto nível, que até é usado como referência, tipo, eu já fiquei sabendo de gente que falou assim, eu tô procurando uma marca pra apoiar porque eu quero fazer isso aqui, ó, daí manda o primeiro episódio da nossa série, entendeu? Tipo, é normal, Caralho, importante, e o orgulho, né? Vai aonde, hein, Pedro? Exato. Tá, Fala, Lu, manda lá. Tipo assim, você resumiu muito. Quanto tempo isso aí ficou fermentando, tá ligado? Você falou assim, eu comecei em casa, mas quantos anos atrás aconteceu isso? Não, cara, isso já fazem agora acho que quase 7 anos, né? Antes de sair o financiamento, eu tinha 5 anos de Skyfall em casa. Que nunca tinha sido publicado nada. Eu nunca tinha nem falado sobre isso ao vivo, em vídeo, nunca tinha comentado. Aí, na época do Vertente Geek, tinha um programa chamado Jogo Rápido. Naquele programa, a gente jogou numa versão beta de Skyfall, bem beta. E é muito louco, porque é muito diferente, né, a proposta do que é hoje. E foi bem legal, assim, foi uma proposta bem interessante. E aí a parada foi evoluindo, mas assim, entre financiamento coletivo, tipo, abrir o financiamento coletivo, desenvolver cenário e gravar, foi tipo 1 ano, foi ultra rápido. Acho que não foi nem 1 ano, foi tipo meses, assim. Porra, bem rápido mesmo. Foi muito rápido. E o cenário tinha que estar maduro o suficiente pra chegar na mesa e eles falarem, a gente quer ir pra tal lugar. Beleza, tal lugar eu tenho aqui escrito, sabe? Também tinha que ter isso. Então foi um trabalho bem intenso, assim. Porque uma das propostas do financiamento coletivo era fazer justamente a gravação do jogo, né? Era o principal. Tipo, o cenário não era parte do financiamento coletivo, era uma recompensa. Era tipo, um livretinho de 30 páginas. E tipo, acho que ele foi com 130, tipo, no final, sabe? Tipo, aumentou um pouquinho. Aumentou um pouquinho, né? Acontece. Quem nunca? Então isso foi maneiro. Tá, eu entendi agora. Então o esquema era o produto audiovisual de uma mesa de RPG. Era. E era justamente isso. Era tipo, cara, eu e o Roxo, a gente tem um sonho. A gente quer gravar essa porra. Eu tenho isso na minha cabeça. E aí vem a minha mente de, tipo, criador. Tipo, eu sei mais ou menos qual é a parada. A gente vai fazer assim, assim, assado. E aí, só que precisa de grana. Tipo, a gente orçou, tipo, aluguel de estúdio, tá ligado? A gente fez com o pessoal do, tipo, Canivete Filmes, que já tinha trabalhado com o Azex, eu já conhecia, né? Boi, Domi. E que a gente orçou com eles e falou, velho, dá pra fazer, só é caro essa porra. A gente vai ter que gravar em São Paulo, num estúdio foda, enfim, né? E eu tenho uma dúvida. Você falou que migrou pro quinta edição, mas hoje ele é um cenário de Tormenta. Aí qual foi o processo? Durante o financiamento coletivo de Tormenta 20, a Jambô entrou em contato comigo, né? Outras editoras já tinham entrado em contato para poder publicar Skyfall, mas a Jambô entrou em contato comigo com uma outra proposta, que era muito mais próxima de uma proposta de parceria.
Que era tipo, ó, a gente quer publicar Skyfall, a gente quer que você seja, obviamente, o autor, mas a gente quer que seja compatível com Tormenta 20. E aí eles fizeram uma proposta que eu achei muito respeitosa. Que foi, cara, a gente quer que tu tenha como produzir conteúdo sobre isso. Caralho, era isso que eu quero, entendeu? Tipo, eu quero lançar um livro, mas eu quero produzir conteúdo. Eu não quero que alguma outra editora seja dona da minha criação, né? Uhum. E com a Jambô, cara, foi justamente a parada, assim. Foi justamente uma proposta legal, sabe? Gostosa de, tipo, produção, assim. Eu me senti muito próximo deles. E aí, eu já era apoiador de Tormenta 20, então eu já tava com o beta do livro, né? Eles foram liberando aos poucos. Uhum. E eu já tinha lido o sistema e falei, cara, esse sistema é bom, velho. Dá pra fazer um sistema maneiro pra caralho, vai legal porque vai dar pra fazer feedback. E a proposta que eles fizeram, que eu achei mais legal, era não fazer um suplemento para a Tormenta, mas era um livro básico de Skyfall, que é compatível com Tormenta. Caramba. Então, tipo, isso eu achei mais legal, porque daí se o cara quiser só jogar Skyfall, ele compra Skyfall e joga. Se ele quer jogar Skyfall e Tormenta, ótimo, as duas coisas conversam, ele pode usar uma coisa na outra, entendeu?